Bom dia! Hoje, dia 3 de abril de 2020, a gente está aqui mais uma vez no ar, trazendo o nosso programa diário para vocês sobre o coronavírus. E olha, hoje a gente já está no ar pela página do Facebook da Unifimes, tá? Que é o Centro Universitário de Mineiros, e também nas redes sociais dos nossos parceiros, que são o Mercadão da Eletrônica, o Jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Prefeitura de Alto Araguaia, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM de Mineiros, Rádio Eldorado aqui de Mineiros também, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o Jornal Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedora de internet da Usina Net, lá de Costa Rica, a Ideias Produções, lá de Rondonópolis, a Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis e a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica também. E olha, as nossas redes sociais vão estar passando aí, tá? Que é o nosso Facebook, o Centro Universitário de Mineiros, e também temos o nosso Instagram, que é o @unifimesoficial. Você pode estar entrando em alguma dessas páginas também que a gente falou, que nós estamos ao vivo neste momento. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode estar mandando para a gente no nosso WhatsApp, que é o 64 99695 7612. E olha, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, está sendo discutido em várias redes sociais, em vários WhatsApps, Instagram, acho que todo mundo comenta sobre isso, que é as fake news. E eu queria convidar o nosso entrevistado do dia, ele que é doutor em educação, é mestre em estudos da linguagem e também é professor aqui da Unifimes, o professor José Humberto. Bom dia, professor. O professor está até meio longe hoje da gente aqui. Bom dia, William, bom dia para todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, é um prazer nosso recebê-lo aqui hoje, sexta-feira, para falar de um assunto muito importante. Acho que é um dos assuntos que mais está prejudicando a população nesse momento, né? Tá certo que a gente está passando por esse problema que é o coronavírus, está todo mundo se recluindo em casa, está se resguardando, está se cuidando, mas o problema que está entrando dentro da casa, das nossas casas, são as fake news. Certamente esse é um problema que nós enfrentamos, né, há algum tempo, não é uma novidade, não é um fenômeno que vem exclusivamente junto ao coronavírus, mas é um problema que tem invadido as casas durante muito tempo. Se nós voltarmos aí um pouquinho, nós vamos ter, antes da internet, as vozinhas, as comadres, os compadres, os vozinhos, sentados nas portas das casas fazendo a famosa fofoca, né? Talvez a fofoca tenha sido o início para esse momento das fake news que foram, óbvio, né, aprimoradas pelo uso da internet. Mas as notícias falsas ou essas invenções, elas são muito antigas, né? Já não é recorrente de agora, né? Então isso... E a gente pode ver que nos outros problemas que a gente teve também, as outras doenças que nós tivemos, tanto a influenza, o surto de dengue que a gente tem direto, sempre vem informações e mais informações que não são reais, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa começar a pensar de uma forma... primeiro, o que é isso tudo, né? E por que eu estou aqui para falar disso? Então, eu falo de um lugar que é um lugar muito propício para analisar as fake news. Eu sou professor de língua portuguesa, né, me formei em letras, e o lugar que eu falo, o meu lugar de fala hoje nessa entrevista, é o lugar de alguém que trabalha com o texto e que compreende que as fake news, elas são fenômenos criados para persuadir as pessoas em relação àquilo que elas desejam. Então, na verdade, nós podemos dizer que essas fake news são estratégias de convencimento, de persuasão, né, por meio de falácias, por meio de uma autoridade questionável, para que
as pessoas sejam, então, ludibriadas, né? Então, o meu lugar de fala hoje é em relação a um estudioso de um fenômeno linguístico, né? De um fenômeno que também é, apesar de ser linguístico, ele é social, e que é criado para fazer estratégia de persuasão. Por isso que ele tem grande força nesses momentos. Então, qual é o pico dessas que nós podemos enxergar essas fake news? Eleições, grandes doenças, quando acontece coisas que as pessoas precisam convencer umas às outras e elas não têm um argumento para convencer, elas se municiam, então, das fake news, né? Que são estratégias argumentativas de convencimento. Né? Nós não podemos esquecer disso. A gente tem até alguns casos bem famosos que chegou a ocorrer mortes de pessoas, né? Como o exemplo é aquela manicure, né? Eu não lembro o nome dela nesse momento, que ela foi alvo de uma fake news que saiu, que falou que ela mexia com magia negra, e a população acabou linchando ela simplesmente por uma notícia que veio via internet, via WhatsApp, e as pessoas não pesquisaram, e ela acabou falecendo por fake news. Nesse ponto, a gente precisa pensar em duas questões, né, disso que o William coloca para nós. Primeiro, eu quero desmistificar a ideia de magia negra, né? Para mim, é magia branca ou negra. Acho que a gente não coloca esses termos, porque acho que eles são bem preconceituosos, mas as pessoas utilizam eles, né? Mas, para a gente pensar o seguinte, qual que é o poder que essas fake news elas têm em relação à vida dos outros, né? Elas tiram a vida das pessoas, óbvio, mas elas também acabam destruindo a vida das pessoas que permanecem vivas. Se você pegar, por exemplo, em Mineiros, há pouquíssimo tempo, nós tivemos a disseminação de uma fake news que dizia que um supermercado X da cidade estava doando caixa de leite. Quando o pessoal do supermercado chegou para fazer o seu atendimento normal, existia uma fila imensa ali, né? Aquilo atrapalhou toda a gestão daquele dia do mercado. Agora, para além disso, nós temos outras questões, que são questões mais duras. Quando você pega uma pessoa que é alvo de uma fake news, a vida dela é destruída, a vida dela é derruída. O social dela acabou. Quais são os frutos dessas fake news? Essa disseminação de informação falsa é o que nós estamos vendo, mas por baixo disso tudo, o que nós temos? Uma indústria muito bem organizada, meticulosamente pensada, para fazer com que as pessoas sejam alarmadas, para fazer com que as pessoas acreditem em argumentos que foram solidamente construídos, né? Acho que a gente precisa ter em mente, William, que não é uma questão, as fake news não são questões bobas. Elas não são compostas de situações inocentes. Elas são pensadas, muito bem pensadas, por pessoas que muitas vezes dominam elementos de persuasão e argumentação, né? E essas pessoas, elas fazem isso porque elas acreditam e elas sabem que isso vai render, por mais absurdo que seja. Então, vamos pensar um caso, por exemplo. Pouco tempo depois da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, surgiu uma fake news de que ela havia sido vista em Roma, passeando, né? Por mais absurdo que aquilo foi, muita gente que desconfiava daquilo, clicava para ver aquela absurdidade. Então, ou seja, por mais absurdo que a notícia seja, ela tem um público. E ao clicar ali, mesmo que seja para confirmar, você está monetizando aquilo. Você está dando o like que precisa, você está dando a projeção que precisa. Isso quando a pessoa acaba não compartilhando também, né? Que aí é outro fenômeno e para mim é pior, né? E aí eu faço aqui um apelo aos professores, né? Qual é o nosso papel frente a isso tudo? Quando uma pessoa qualquer, gente, dissemina uma fake news, embora seja muito perigoso, ainda há por trás daquilo ali uma dúvida. Porque, vamos pensar, como que o Joãozinho, que é meu vizinho, que não sabe nada de epidemiologia, publicou isso? Eu desconfio. Mas e quando é um professor? Então, os professores, os profissionais da saúde, nesse momento, têm uma responsabilidade muito grande nesse processo para barrar fake news. Então, eu divulgo uma coisa, a minha profissão ou aquilo que eu faço autoriza aquilo e acaba dando muita força. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de fazer essas divulgações. Isso também é uma questão de consciência da pessoa, né? Já não conto mais com consciência do brasileiro. Consciência e bom senso, acho que é uma coisa que nós já podemos pensar, que nós já temos que fazer
uma outra perspectiva para pensar isso, William. Porque, assim, ó, nós precisamos contar com o bom senso das pessoas, mas nem todo mundo tem bom senso e boa parte não tem. Eu me arrisco a dizer que boa parte não tem. Vamos pensar uma questão simples. Foi anunciado que as pessoas não comprassem coisas, não acumulassem alimentos ou suprimentos. Comprar o essencial. Comprar o essencial. Papel higiênico acaba na cidade. Agora, o que justifica uma pessoa estocar papel higiênico? Não é? Então, assim, o bom senso, eu não sei se a gente pode contar mais com ele, não. Eu acredito ainda que os professores precisam se organizar, os professores precisam, e os profissionais da saúde precisam ter consciência de que eles são importantes nesse momento para formar consciência alheia, para ajudar nesse dispositivo de consciência alheia. Né? Eles estão criando, né, formadores de opiniões. E aí esse é um papel muito importante, não só da universidade, né, não só do centro universitário, mas também as escolas. Então, hoje, Mineiros tem grandes escolas, sejam elas particulares ou públicas. Os professores precisam estar atentos a discutir essas questões com seus alunos, né? Porque, assim, William, é muito difícil, e eu quero dizer isso para o público que nos assiste, é muito difícil, às vezes, saber o que é e o que não é uma fake news. Porque existem fake news que, de tão absurdas que são, você bate o olho e já consegue fazer essa organização. Agora, quando essa fake news ela é produzida por uma indústria que se beneficia dela e que precisa dela para causar um efeito social, é muito difícil. Então, inventa-se números de portarias, inventa-se ministério, inventa-se uma série de questões que são muito reais e que as pessoas, muitas vezes, não têm condições de fazer o discernimento, né? Por isso, é importante a checagem, né? E por isso, hoje, já existem agências de checagem de notícias, como a Lupa. Como o senhor acabou de falar, dessa indústria, né, a gente separou algumas fake news e, antes disso, a gente recebeu um recado ali do professor Luiz Antônio. Olha, ele está dizendo que isso é um dos grandes problemas das redes sociais. Não se consegue mais filtrar essas informações e o mais grave são as pessoas formadoras de opiniões, como você disse, que participam dessa disseminação e está elogiando pelo tema que você está dizendo, que você está dando uma aula aqui para o nosso público. Eu queria pedir para o nosso diretor colocar a nossa fake news que a gente encontrou aqui na tela, que é ali, ó. Esse é um exemplo grandioso do que você acabou de dizer. Está usando a logo do governo, está usando os símbolos da Previdência, e ali está dizendo o seguinte, ó, de acordo com a medida provisória 922, de 18 de março de 2020, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20/3, terá... Vixe, ó, nosso cenário está caindo aqui. Ele terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. E os filhos e netos acima de 18 anos, eles serão responsabilizados com uma multa de R$ 1.045. Olha que absurdo isso. Nesse caso, é um excelente para tanto o nosso público quanto todas as pessoas ficarem atentas, que é a estrutura dessa fake news, né? Ela se parece com um comunicado oficial, ela se vale da logomarca do governo, né? E é importante para a gente pensar que, nesse caso em específico, há uma produção muito bem organizada. E aqui, ó, a gente foi atrás dessa medida provisória, só interrompendo o senhor, a 922, ela não é nada daquilo do que está falando. Ela diz aqui, ó, que a 922, ela é do dia 18 de março e não do dia 20. E como diz a mensagem, ele é totalmente falsa, o texto da proposta seria uma menção de trânsito, que não é a menção de trânsito dos idosos, né? A verdade, ela fala que permite que os órgãos da administração federal realizem contratação temporária de servidores civis federais aposentados, ou seja, totalmente ao contrário do que estava dizendo a imagem. Então, por que ali, naquele caso, eles colocam a medida provisória? Porque é um elemento de persuasão, é um elemento argumentativo para convencer o leitor de que aquilo é real. Então, o meu avô, a minha avó, leu aquilo ali, né? Ou eu vi aquilo ali e mandei para ele vai ficar com medo.
Agora, o que está por trás disso tudo? É a ideia de que as pessoas também não conhecem os seus direitos básicos, né? Embora haja um momento de pandemia, embora hajam estruturas de reclusão social, nós precisamos entender que o direito de ir e vir ele está resguardado por uma força constitucional. Então, quando as pessoas elas não têm consciência disso, elas acabam acreditando, porque a estrutura me convence disso. Né? Até como ali os elementos da imagem eram elementos do governo, como se fosse uma arte ali produzida por um órgão específico, né? E me preocupa muito, William, nesse processo todo, algo que eu vi muito na internet esses dias. É o seguinte, nós temos uma questão para pensar e para dialogar de forma muito acertada com o público que nos ouve. Por quê? O brasileiro, como já diz na internet, precisa ser estudado. Essa frase, ela reforça uma coisa muito perigosa, que é a ideia que nós temos de brincar e de fazer humor com tudo. E nesse brincar e fazer humor, nós legitimizamos as práticas das pessoas para fazer banalização com tudo. E por que eu estou dizendo isso? Quando nós temos essa medida provisória para falar, essa fake de medida provisória para falar dos idosos, nós temos na internet vídeos que legitimam isso e vídeos que fazem isso por meio do humor. Então, o idoso ele já está lá na internet. Ele viu uma brincadeira de alguém, um caminhão passando dizendo que vai recolher idosos. E depois ele recebe uma notícia dessa, essa notícia é só reforço para aquilo. Né? E o cenário caindo. Não... Gente, essa entrevista está destruidora. Acontece, tá? Programa ao vivo. As pessoas vão mandar uns kkk ali agora nesse momento, né, professor? E a gente separou mais algumas fake news ali que está sendo disseminada pelo WhatsApp, né? Que, inclusive, eu vou pedir para o nosso diretor colocar ali. Ó, essa aí, o pessoal está compartilhando via WhatsApp, falando que a Netflix ela está liberando cadastros para as pessoas fazer o seu cadastro, que ele vai ter acesso livre durante esse tempo de pandemia. E quando você clica nesse link aí, por suposição, ele vai entrar nessa página. Nessa página, se você olhar ali em cima, ele está escrito netflix.net. Muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento. E o nosso cenário vai para o chão. Nós vamos retirar isso aqui. Que aí, né, descomplexifica, fica mais bonito. Vamos passar para assistente. Para nossa colega aqui. Pronto, resolveu o problema. Aí o que acontece? Ali está escrito ali, ó, netflix.net. Para quem tem um pouco de entendimento, já percebe que esse não é um site real. E quando você entra no site real da Netflix, quer ver? O nosso diretor vai colocar ali. Esse é o site real da Netflix. Olha lá, netflix.com. Então, acho que as pessoas têm que se atentar um pouquinho sobre filtrar pelo menos o nome do site, ou como isso é um site grandioso, todo mundo conhece, acho que a maioria das pessoas tem acesso à Netflix, entra no site oficial. Sim, então, até alguém colocou uma pergunta ali, acho que foi o Ebert, né? Ebert Rodrigues, uma fonte confiável seria o app do governo, né? Ele faz como uma afirmação essa contribuição. É importante nós pensarmos que, e aqui eu não estou para discutir questão de manipulação da informação do governo, eu estou para discutir fake news, né? Que é a ideia central. Mas é importante nós pensarmos, Herbert, que o governo ainda detém, né? E ele é o detentor dessas informações que são reais. Embora alguns de nós possamos discordar, possamos pensar que o governo às vezes segura informação, nesse caso específico nosso, é pelo Ministério da Saúde que nós temos acesso às informações que são seguras e confiáveis, né? Portanto, quando eu vou para um aplicativo governamental, eu tenho a certeza de que aquilo é garantido como divulgação, né, no sentido de real. Agora, vale destacar que, no mesmo caso que o William apresentou agora, por exemplo, existem aplicativos que você pensa que é governamental e eles não são.
Você clica em um link, ele te encaminha para outro lugar, que é uma estrutura muito parecida e às vezes não tanto é que embaixo, geralmente nesses links que vem pra gente, ele tem um nome de um sitezinho, mas eles colocam numa letrinha tão pequenininha que você acaba passando despercebido. Igual falou ali o Herbert, vamos procurar em site do governo. Se você entrar em site oficial do governo, ele te dá o link para você já baixar o aplicativo direto. Você não precisa ficar procurando, ir em terceiros. O próprio site te dá isso. Nesse caso, é importante ressaltar que existem duas formas da gente pensar as fake news, né? Existe aquela que é produzida por uma indústria, com pessoas altamente qualificadas para produzir a mentira. Aquela que a gente apresentou primeiro, Exato. Né? Mas existe aquela caseirona, né? Que a gente pode dizer assim, que as pessoas produzem, acabam cometendo erros de língua portuguesa, acabam fazendo artes que são muito amadoras ainda. Então, essa você acaba conseguindo fazer uma percepção. Uma filtragem. Agora, o que é importante a gente lembrar? Que essas fake news, elas têm estruturas que são muito parecidas. Então, geralmente, o título da reportagem ele vai ser muito grandioso, ele é escandaloso, né? É uma coisa sensacionalista. E a estrutura dela, ela vai ser uma estrutura mais caótica, né? Muitas vezes com erros de língua portuguesa, muitas vezes com sensacionalismo. Para além dessas duas questões, a estrutura da fake news por si só, ela não cita, né, muitos recursos, ela não cita local, ela não cita cidade, porque o efeito, a perspectiva dela é global, né? E aí a gente precisa entender, William e nossos ouvintes, que essa estrutura ela é pensada, ela é articulada, vou dizer mais uma vez isso para a gente compreender, para criar um determinado sentido, um determinado fim, e por isso ela se vale de estratégia de argumentações que são compradas pelo coletivo, que é o compartilhar, o curtir, o comentar, né? Quando você vai lá e compartilha, você clica lá, você coloca fake news. Mesmo ao colocar fake news, né, para alertar outras pessoas, você está disseminando, você está colaborando para a chamada monetização da mentira, né? Olha, a gente está tendo bastante curtidas ali, inclusive a nossa reitora, a dona Ita, ela está dando os parabéns ao professor, a Lorena, a Tânia Nascimento, a Lorena lá de Altaraguaia. E o professor Rômulo, ele está perguntando o seguinte, ó, a afirmação que parte de um chefe de Estado, do Covid-19, que é só uma gripezinha. Isso é só um equívoco ou pode ser uma equiparada a uma fake news? Bem, obrigado, Rômulo, pela pergunta. É uma questão muito delicada de nós falarmos, mas, ao mesmo tempo, quando alguém se predispõe a falar sobre isso, tem que ter uma responsabilidade com a verdade, né? Todo ponto de vista é o ponto de vista de alguém. Então, estou colocando aqui, né, o meu ponto de vista em relação a essa questão que está colocada como pergunta. Equívoco, vamos lá na raiz da palavra equívoco, vamos lá na língua portuguesa, né? O equívoco é quando eu, perguntado ou questionado em relação a alguma coisa, respondo com consciência de verdade, mas erro aquilo que eu disse. Então, o equívoco, eu não sei não sei o erro, e ao dizer eu acabo errando. Ou eu não sei da verdade, e ao falar acaba acertando, né? É o equívoco. Agora, a fake news, ela não é um equívoco. A pessoa que cria, ou a pessoa que dissemina, né? Muitas vezes a que cria, ela tem consciência daquilo que foi criado. Ela tem consciência que não é verdade. Então, quando eu uso a palavra gripezinha para dizer de uma pandemia, no mínimo, eu acredito que um chefe de Estado tenha consciência linguística para saber o que a palavra pandemia significa. Então, quando eu tenho consciência de que significa pandemia e eu digo que é uma gripezinha, eu acredito que está se criando uma tentativa de suavização daquilo e, por conseguinte, uma fake news. Como o senhor disse agora há pouco também, a respeito das pessoas, as pessoas compartilharem. As pessoas estão tendo voz na internet, elas estão tendo o livre-arbítrio, está tendo a democracia exercida ali, porque todos têm o direito de falar e de ser ouvido. Mas, assim, qual seria uma saída para conter essa disseminação de notícias falsas que a gente recebe do Facebook, do WhatsApp, Instagram e assim sucessivamente? Então, essa liberdade toda, ela causa inúmeros pontos, né?
Então, vamos pensar, por exemplo, vamos pensar de forma primitiva. Alguém que não concorde com o que eu disse aqui agora. Então, as pessoas podem começar a subir aqui agora, né, nos comentários, uma série de agressões verbais àquilo que eu disse, ou àquilo que você disse, né? Essa liberdade da internet, ela proporcionou também um mal-estar social, porque nem todo mundo consegue dizer da forma que precisa dizer aquilo que quer dizer, né? Então, a internet, o Humberto Eco tem uma frase que eu gosto muito, que a internet ela deu voz a 1 milhão de imbecis, né? Então, como ela deu voz a todo mundo, ela deu voz, muitas vezes, a quem quer derruir, a quem quer colaborar com processos que não são processos legitimizados legais. Prejudicando. Né? Prejudicando. Então, nós precisamos pensar que a internet ela é importante, mas ela precisaria ser melhor utilizada. Mas nós, no Brasil, não temos uma educação para o uso da internet, né? Por que nós não temos essa educação? Também vai para aquele fenômeno anterior, porque nós muitas vezes banalizamos tudo, né? Nós banalizamos as questões, e aí isso vira uma chuva de agressões, uma chuva de questões que a gente precisaria repensar, né? Na sua opinião, como professor, como docente, você acha que seria viável ter uma educação de base já nas escolas a respeito desse tipo de informação, de trabalhar a internet com as crianças? Eu não diria nem da internet, mas trabalhar na escola valores que são principais. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu preciso saber de que forma que eu discordo de você, né? Quando eu vou para a internet e eu agrido você em relação àquilo que você está dizendo, é muito grave isso, porque os comentários viram ringues, né? Você discordando de mim, eu discordando de você, que vai virando uma briga infinita. Então, não é nem dizer que nós temos que ensinar a usar a internet, mas nós temos que ensinar as pessoas a passarem por processos de concordância e discordância. Agora, que nós precisamos investir numa educação que mostre para as crianças o que é informação, isso nós precisamos, né? E aí vai para um outro ponto que pode ser momento para outra discussão, que é a formação de leitores no Brasil, né? Que cada vez mais nós temos passado por problemas. Aqui, para a gente completar essa pergunta, como que as pessoas podem se certificar que essas informações são corretas ou são falsas, são fake news ou não? O professor ele até trouxe um telefone ali para a gente, que é o 6199-289-4640. Ele está falando aqui, em cima dessa pergunta que eu fiz para você. Como que a gente pode estar sabendo se aquela notícia é ou não? E o que esse telefone tem a ver? Esse telefone ele é muito importante, sobretudo para a área da saúde. Se você viu alguma notícia na internet relacionada ao Covid, relacionada a qualquer outra questão de saúde, você pode fazer o print disso que você viu ou copiar o link, manda pelo WhatsApp para esse número, né? O 61992894640. E o próprio Ministério da Saúde diz se aquilo é fake news ou não. Então, ele te responde dizendo se é fake ou se não é, e você pode compartilhar aquilo. Porque a responsabilidade nossa, quando percebemos uma fake news, é de fazer uma contra-notícia, né? Que é exatamente dizendo, olha, eu li alguma coisa assim, assim, assado, isso é fake news. Não caia nisso. Não é simplesmente ignorar, né? Eu preciso, se eu li uma fake news, eu tenho consciência que aquilo é uma fake news, eu preciso fazer uma contra-notícia para dizer para a população que aquilo é fake. E a partir do momento que você recebeu uma fake news, você viu que ela é fake news, comunica ao seu amigo que mandou, falou, não manda isso aí não, para os outros, né? Porque isso aí não é real, pesquisa lá. É uma coisa simples, até a gente debateu aqui esses dias, com um dos nossos entrevistados. Você recebeu lá, pega só aquele título, né? Joga no Google que você vai ver se aquilo é real ou não. Uma coisa simples de 30 segundos. E a checagem ela é fundamental e já existem empresas para isso, né? Então, nós temos agências de checagem que trabalham apenas na checagem de notícias falsas. Mas jogar no Google é importante. Agora, a gente também precisa entender que a internet ela é um campo muito vasto. Vamos fazer um exemplo. Vá lá na internet e digite assim, ovo faz bem para a saúde.
São inúmeras páginas dizendo que ovo faz bem para a saúde. Mas também vai Aí aparecer vá as do contra. em outra página que diga, ovo faz mal à saúde. São inúmeras páginas. Então, se alguém posta uma notícia que ovo faz bem, alguém já vem embaixo, não, é fake, ovo faz mal. Na dúvida, procure um profissional da área. Se é da saúde, procure alguém que você conhece da saúde e diga, isso é verdade? Né? A internet ela é importante também, mas precisamos pensar que o estudo, a ciência é muito importante no combate à fake news. Né? Ciência não é brincadeira. As pessoas estudam 4, 5 anos de suas vidas para serem especialistas em alguma coisa. E por isso, elas podem ser consultadas em relação a essas questões, porque elas pensa-se que elas têm domínio sobre essas questões. Professor, nosso papo aqui está muito bacana. Acho que se pudesse a gente ficaria aqui horas e horas. Eu queria agradecer você pelo desempenho de estar aqui hoje em plena sexta-feira de manhã nos atendendo o nosso público. E o espaço agora é seu. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês, agradecer a todos que nos escutaram. Esse é um tema que suscita várias questões. E nós poderíamos ficar aqui, né, durante um tempo discutindo, mas o nosso horário ele é muito bem estabelecido. Esse debate ele pode se estender nas nossas redes sociais. É importante discutir, muito importante discutir essas questões, porque muita gente está sendo afetada em relação a isso. E para encerrar minha participação, William e ouvintes, eu gostaria de terminar com uma poesia do Bertolt Brecht, que é um texto chamado Intertexto. Por que eu gostaria de terminar com esse texto, William? Porque eu gostaria de convocar a todas as pessoas que estão nos ouvindo a pensarem umas nas outras nesse momento que nós estamos atravessando. É um momento que, quanto mais nós pensarmos no outro, mais rápido nós passaremos por ele. E eu gostaria de convidá-los a ouvir esse texto, que eu deixarei, né, aqui na nossa TV Rádio, né, na nossa equipe de comunicação, para ser postado para vocês. Intertexto. Primeiro, levaram os negros, mas nem me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu nem me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É um texto do Bertolt Brecht que eu gostaria de deixar aqui como encerramento. É preciso pensar nas pessoas para que as pessoas também pensem em nós. Muito obrigado, tenham um excelente dia, muita axé para todo mundo. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E olha, lembrando o que o professor disse agora há pouco, se você tem alguma fake news, você viu, você bate o print, você pode estar mandando pelo telefone do 611, tá? 99-289-4640. Isso aí o próprio Ministério da Saúde vai estar te respondendo se essa notícia é falsa ou não. E olha, chegando à nossa reta final do nosso programa, nós vamos ao ar de segunda a sexta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, até mesmo porque nós estamos em outros estados. E agradecemos imensamente a presença de todos que participaram. E na segunda-feira, a gente vai trazer um quadro novo. Eu vou pedir para alguém trazer o celular aqui para mim, por gentileza. Que na segunda-feira a gente quer trazer a ideia de um novo quadro, para mostrar as boas ações das pessoas em relação ao Covid-19. Se você vê alguma boa ação, o seu vizinho, o seu amigo, ou você vê uma ação legal na comunidade, pega o seu celular, vai lá, faz uma filmagem de 1 minutinho na horizontal. Você pode fazer em formato de selfie ou filmar as pessoas falando, 1 minutinho, e manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 64 99 69 57612. Repetindo, 996957612. Então você faz o seu videozinho de 1 minuto aí do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, na sua comunidade, de uma boa ação que esteja sendo feita nesse momento de pandemia. Acho que é bacana a gente mostrar esse tipo de trabalho da comunidade, e manda para a gente,
põe o seu nome, da onde você é, que a gente vai estar passando aqui na segunda-feira. Eu queria desejar a todos um ótimo final de semana. Professor, muito obrigado pela sua participação e fiquem todos com Deus e até segunda.